E aí, pessoal, tudo bem? Caio Vinícius aqui. E atendendo aos pedidos da galera que me pediram muito para fazer alguma aula, algum tutorial relacionado ao cinema 4D, hoje eu resolvi então estar gravando essa aula. Então, nessa aula a gente vai modelar um copinho com balas. Então, a gente vai utilizar aqui alguns princípios básicos de modelagem, alguns princípios mais avançados também, e até uma certa animaçãozinha para a gente conseguir colocar as balas de uma forma bem orgânica e bem natural dentro do nosso copinho. Então, bora lá. Então, para a gente começar aqui, eu vou criar primeiramente um cilindro. Vou vir nele aqui. Vou diminuir esse cilindro aqui, ó. Para quem não sabe ainda, vou usar aqui são as nossas ferramentas para mover, para dimensionar e para rotacionar os objetos. Então, eu vou utilizar a ferramenta de dimensionar. Então, é a tecla T. Então, eu vou vir aqui, vou dimensionar ele. Nesses pontos âncoras aqui, eu posso dimensionar na altura, na largura. Então, eu vou deixar ele mais ou menos dessa altura. Eu estou com um copinho aqui para poder usar de referência. Então, acho que dessa altura aqui está legal. Vou clicar nele aqui. E aqui a gente tem o número de segmentos dele. Então, primeiro eu vou vir aqui nesse menu Display e marcar essa opção aqui, ó, Grounding Shading Lines, para ele aparecer as linhas. Então, vou ver aqui. Aqui, esses segmentos aqui de rotação são essas linhas. Então, eu já contei que no copinho tem 40 segmentos. Então, eu vou deixar ele aqui. E agora, para a gente poder editar esse objeto, ele ainda não é um objeto editável, eu clico nesse íconezinho aqui, ó, Make Editable, ou então aperto a tecla C do meu teclado e ele já se transforma em um objeto editável. Então, agora eu consigo mexer com ele. Então, para objetos editáveis, a gente pode trabalhar tanto os pontos, só os pontos, tanto como as linhas, que é aqui, ó, menuzinho das linhas, são as edges, olha só, selecionei só as edges, e os polígonos, ou faces, que são as faces aqui do nosso cilindro, né, do nosso copinho. Então, para a gente começar, eu vou começar com os pontos. Então, eu vou vir aqui, vou mudar aqui a minha visualização, na minha viewport, aqui nesse íconezinho aqui do canto. Vou vir para essa viewport aqui, vou pegar a minha ferramenta de Rectangle Selection para selecionar de forma retangular os pontos. Vou selecionar os pontos de baixo. Você tem que ver se o seu cinema 4D está marcado aqui, ó, se está desmarcado, na verdade. Se tiver marcado essa opção aqui, ó, Only Select Visible Elements, você desmarca, porque senão ele vai selecionar apenas os elementos visíveis. Então, a gente deixa desmarcado para selecionar todos os círculos aqui, ó. Então, beleza, selecionei. Vou vir nessa outra viewport aqui, minha ferramenta de escala, né, como a gente já viu, tecla T, dimensão. Eu vou diminuir, vou trazer ela aqui, mais ou menos, e vou visualizar aqui na minha outra viewport. Está legal, só vou subir ele um pouquinho aqui, ó. Tecla, a nossa ferramenta de mover agora, tecla E, e vou mover ela para cima aqui, ó, para ficar bem parecido com o copinho que eu tô aqui na mão. É mais ou menos aqui, ó. Aqui assim. Show de bola. Esse é um copinho descartável que a gente ganha na sorveteria e tal. Vem com os adicionais, com as balinhas. Então, por isso que a gente vai utilizar, que eu estou utilizando ele como referência. Então, beleza, aqui já tá legal. Agora eu vou pegar minha ferramenta de polígonos, né? Ou face, tanto faz. Vou vir aqui no menu Select. Vou vir aqui, ó. Deixa eu marcar meu cilindro aqui. Menu Select. Nessa opção, Loop Selection, que ela seleciona fazendo um loop. Então, ela pega tudo de uma vez, ó. Só que legal. Então, você não precisa ficar selecionando uma por uma. E com a minha ferramenta E, né, que é a ferramenta de mover, se eu pegar e só arrastar aqui, ó, clicando com o mouse, deixa eu só voltar aqui, selecionei, peguei minha ferramenta de pontos, dei um Ctrl A para selecionar todos os pontos e vou vir com o botão direito, vou vir aqui, ó, Optimize, para otimizar e conectar todos os pontos. Agora sim. Volto aqui, ó, para seleção de polígonos. E aí, como eu estava dizendo, se eu pegar com a minha ferramenta de mover, essa ferramenta aqui, e só arrastar para baixo, olha o que acontece. Ele move todo o meu objeto. Vou dar um Ctrl Z. Mas se eu segurar o Ctrl e aí sim arrastar, olha só, ele cria uma nova subdivisão. E aí ele arrasta só essa nova subdivisão que ele criou, essa nova divisão que ele criou. Então é isso que a gente vai fazer.
Então isso também serve para dimensão. Então se eu vier aqui só arrastar na dimensão, olha só, ele aumenta todo o objeto. Mas se eu segurar o Ctrl e aí sim, ó, arrastar, olha só, ele cria uma nova divisão e eu posso trabalhar essa divisão individualmente. Então é isso que a gente vai fazer agora. Vou segurar o Ctrl e vou diminuir, ó. Vou arrastar para cá, vou diminuir mais ou menos aqui assim. E agora eu vou pegar a ferramenta de mover e vou segurar a tecla Ctrl de novo e vou arrastar para baixo, para criar essa divisãozinha aqui do copo, que é a base do copinho aqui, ó. Mais ou menos aqui, deixa eu ver de longe. Deixa eu ver aqui no copinho. Esse aqui é um pouquinho maior. Deixa eu ver aqui. É isso aí. Pode aumentar mais um pouquinho. Aí. Então tá aí, ó. O copinho já está começando a ganhar forma. Agora a gente vai trabalhar na parte de cima. Então, novamente, ó, com a opção de faces aqui, né, de polígono selecionada, vou vir aqui, ó. Aqui é como se fosse o histórico das ferramentas que a gente usou. Então, vou clicar e aí já aparece aqui as ferramentas que eu usei. Então, vou usar Loop Selection de novo. Cliquei aqui em cima. Ferramenta de escala. Seguro o Ctrl. E aí, ó, lembrando que a gente tem que trabalhar nesse eixinho verde aqui, ó. Porque se a gente utilizar outro, vai crescer de forma desproporcional. Então, sempre no eixo verde aqui, ó, no eixo Y. Então, segurei o Ctrl, ó, arrastei um pouquinho para criar essa nova divisão. Aí, agora que eu já arrastei com o Ctrl, agora sim eu posso ir só com o mouse, sem segurar o Ctrl, porque senão vai criar se eu segurar o Ctrl, vai criar uma nova. Então, agora que eu já criei a primeira, eu só vou aumentar ela um pouquinho, só com o mouse mesmo. Então, tá aqui, deixa eu olhar de longe. Show. Tecla E para mover. Seguro o Ctrl, movo para cima. Tá legal, deixa eu ver aqui no copinho como é que é. É isso aí mesmo. Vou levando ele aqui um pouquinho mais para cima. Até chegar aqui mais ou menos. Posso ir mais um pouquinho. Show, aqui tá legal. E aí, ó, com essas faces aqui, com esses polígonos selecionados, eu vou só abaixar um pouquinho. Vou abaixar um pouquinho aqui. Agora sim, vou segurar o Ctrl e vou arrastar segurando o Ctrl. Aí. Deixa eu ver. Não, esse aqui ainda ficou muito grande. Quero esse aqui mais fino. Assim. Seguro o Ctrl e arrasto para cima. Deixa eu ver de longe. Show de bola. Aqui assim. Com os polígonos ainda selecionados, eu vou dar um delete para deletar aqui e fazer a abertura do copinho. Então, novamente eu volto aqui no meu histórico de ferramentas, ferramenta Loop Selection, ainda com os polígonos selecionados, o modo de polígono. Clico aqui, ó. Se eu clicar aqui, ó, ele vai fazer um Loop Selection, olha só, pegando daqui até lá do outro lado. Então eu vou posicionar aqui, ó, nessa linha horizontal aqui, ó, nessa subdivisão. Então ele faz essa seleção aqui, esse arco aqui, ó. Então é do jeito que eu quero. Então, feito isso, vou clicar fora do objeto aqui com o botão direito do mouse e vou vir nessa ferramenta aqui, ó, Extrude. E aí, se eu utilizar a ferramenta Extrude e arrastar ela para a direita, ele aumenta a extrusão, ele faz uma extrusão aumentando para fora. E para a esquerda, ele aumenta para dentro. Só que olha o que está acontecendo, ele está deixando aqui vazio, ó. Então, para que isso não aconteça, vou dar um Ctrl Z, a gente vai marcar essa opção aqui, ó, Create Caps, que agora ele vai fazer a extrusão e não vai deixar vazio mais, ó. Então é isso que a gente quer. Então eu vou fazer a extrusão para fora, então eu vou arrastar para a direita. Vou fazer essa extrusão para fora. Deixa eu só visualizar aqui melhor. Deixa eu ver o tamanho aqui no copinho. Vou fazer ela para fora mais ou menos. Deixa eu ver. É mais ou menos aqui mesmo. Deixa eu ver melhor. É isso aqui. Então, eu fiz a extrusão. Deixa eu ver. Tá ok. Show de bola. Certinho. E agora, só que eu tô achando que aqui ficou muito grande ainda. Essa parte podia ser menor. Então, eu vou mudar agora. Tá no modo de faces. Eu vou clicar fora aqui. Agora, eu vou usar o modo de linhas. Clico aqui no modo de linhas. Ferramenta Loop Selection. E ela faz a mesma coisa. Então, eu vou clicar nessa linha aqui. E olha só o que aconteceu. Selecionei tudo. Mas aqui eu vou usar o modo de faces ainda. Vai ser melhor. Voltei para o modo de faces, né? O modo de polígonos. Cliquei aqui, selecionei tudo. Ferramenta de mover. E sem segurar o Ctrl, eu só vou mover para cima. Para diminuir esse espaço aqui, ó.
Só vou movendo para cima. Acho que assim tá legal. Aqui tá legal. Um pouquinho mais. Deixa eu ver. Aqui assim. E aí com as faces aqui ainda selecionadas, eu vou para minha ferramenta de escala, ferramenta de dimensionar, posicionar a câmera mais ou menos aqui assim, ó. De novo no eixo Y aqui, ó, no verdinho. Seguro o Ctrl e vou diminuir de forma que fique só um espacinho aqui, ó. Então olha só. É só para fazer uma paredezinha aqui para não ficar muito vago. Então é mais ou menos aqui, ó. E aí eu vou dar um delete. Com as faces, com os polígonos ainda selecionados, eu dou um delete. Mas olha só, ele passa para o lado de cá, ó, passa para o lado de dentro, mas não tem problema. A gente vem aqui, ferramenta Loop Selection, a gente vai deletar esses polígonos que foram criados aqui. Então, ó, selecionei eles, dou um delete, pronto. Então já está aí o nosso copinho, já está pegando forma. Agora sim, com a ferramenta de linhas, com o modo de linhas selecionado, eu vou selecionar essas duas linhas aqui, ó, com a ferramenta Loop Selection. Seleciono essa aqui, faço esse loop, seguro Shift, venho aqui, seguro, faço esse looping aqui também. Clico fora aqui do objeto com o botão direito, a gente vai utilizar essa ferramenta aqui, ó, Bevel. Antes de mais nada, eu vou aumentar essas subdivisões aqui, que são as linhas, que são as linhas que vão dar definição para o nosso objeto. Vou colocar aqui em 10, eu vou arrastar para a direita. Cliquei, segurei, arrasto para a direita, e ele, olha só, ele vai arredondando aqui, ó, nosso copinho. Mais ou menos aqui. Aqui dentro eu vou fazer a mesma coisa. Loop Selection. Bevel. Arrasto para a direita. Deixa eu ver se não está afetando aqui o lado de fora. Afetou, então vou fazer ao contrário. Vou fazer pelo lado de fora e ele vai afetar lá dentro. Loop Selection, seleciono essa linha. Ferramenta Bevel. E arrasto para a direita. Deixa eu só mudar a câmera aqui para ver melhor. Assim. Arrastei para a direita. Não vou fazer muito grande. Ver do jeito que aqui. E agora eu vou vir aqui dentro, Loop Selection, essa linha aqui, Bevel. E assim, ó. Foi até muito, fazer menos. Então, tô vendo aqui no copinho, ele tem um espacinho mais reto aqui. E tá aí, ó. Nosso copinho já tá ganhando forma, já tá parecendo mesmo um copinho. E vamos lá. Agora, como é um copinho descartável, tenho certeza que vocês já viram, ele tem umas estriazinhas aqui, né? Então é isso que a gente vai fazer agora. Então, vamos lá. Como que eu vou fazer essas estrias? Ferramenta de polígono novamente selecionada. Elas já estão até selecionadas aqui, ó, mas tem outras faces selecionadas também. Então, eu não quero isso. Então, venho aqui, Loop Selection, clico fora para tirar a seleção de tudo. Clico aqui, selecionei só a lateral do copinho, que é essa parte que eu quero, né? O corpo dele. E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou vir com o botão direito aqui, clicar fora. Essa ferramenta aqui, ó, Extrude Inner. Então, com essa ferramenta, eu vou fazer o seguinte. Eu vou desmarcar essa opção aqui, ó, Preserve Groups. E aí eu vou arrastar para a esquerda para diminuir esses espaços aqui. Então, ele vai criar uma nova subdivisão, porém já diminuindo. Então, olha só, arrastei para a esquerda, ó, ele vai ficando fininho. Então, eu vou deixar ele bem fininho mesmo. Aqui assim. Deixa eu ver. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Deixa eu marcar o Preserve Groups. Não, sem o Preserve Groups mesmo. E vou arrastar para a esquerda. Aqui tá legal. E agora eu vou clicar com o botão direito aqui fora do objeto. E vou utilizar essa ferramenta aqui, ó, Normal Move. Vou mudar a visualização para a gente ver de lado. E aí eu vou arrastar para a direita, para a gente trazer um pouco para fora. Vou ver aqui como que está no copinho. Mais ou menos aqui, que não é muito. Clico com o botão direito fora do objeto. E agora a gente vai usar a outra ferramenta, a Normal Scale.
E eu vou arrastar agora para a esquerda, para diminuir isso aqui, ó. Olha só, vai abaixando. Não arrasto para baixo, arrasto para a esquerda. Mais ou menos aqui, deixa eu ver no copinho, é mais ou menos aqui assim. Deixa eu tirar o zoom para ver. Foi muito. Então eu arrasto para a direita para voltar. E tá aí. A gente vem aqui. Aqui a gente já viu o modo de pontos, modo de linhas, modo de polígonos e aqui é o modo do objeto inteiro. Então aqui eu mexo o objeto inteiro, mas eu não vou mexer, vou deixar aqui nesse mesmo lugar mesmo. Então a gente já criou aqui as estriazinhas. Caso você não tenha muito conhecimento do cinema 4D, para poder estar movimentando a câmera, você pode utilizar esses atalhos aqui, ó. Esse aqui é o atalho para você movimentar a câmera. Você clica, segura e movimenta. Aqui você clica, segura e dá o zoom. Se você arrastar para cima, dá o zoom. Se você arrastar para baixo, você tira o zoom. Aqui você rotaciona. Você clica, segura para um lado para o outro, você rotaciona. E aqui você muda as viewports. Aí você consegue visualizar o seu objeto em diversas câmeras, em diversas perspectivas. Mas você pode fazer isso também segurando o Alt. Segurando o Alt, você ir clicando com o botão esquerdo do mouse, segurando e arrastando, você rotaciona. Segurando o Ctrl, segurando o Alt, perdão, com o botão direito, você dá zoom. Então, segurando o Alt com o botão esquerdo, você rotaciona. Segurando o Alt com o botão direito, você dá zoom. Aí, para movimentar, eu utilizo aqui mesmo. Beleza? Então, vamos lá. Então, aqui a gente já criou o copinho. Já está aqui, tá legal. Só que, sim, tem aqui ainda. Eu esqueci, tem essa partezinha aqui. Vou pegar aqui, ó, modo de faces, Loop Selection. Vou selecionar essa parte aqui, ó. Tô vendo aqui que ela é um pouquinho mais baixa. Então, seguro o Ctrl e movo para baixo. Só um pouquinho. Modo de linhas, Loop Selection. Seleciono essa linha aqui. Clico aqui fora, ferramenta Bevel e faço um arredondamento. Aqui assim. E aqui é a mesma coisa. Loop Selection, modo de linhas ainda. Bevel. E aqui é bem pouquinho, porque é a base do copo, né? Senão ele fica meio... ele vai cair. Então, só um pouquinho mesmo. Então, pessoal, é importante fazer isso, arredondar e tal. São detalhes assim que vão trazer realismo pro nosso objeto, né? Porque são esses detalhes que vão trazer tipo o reflexo que a gente vai aplicar. Então, se tiver tudo quadrado, né, tudo com quina, não vai dar reflexo. Aí vai ficar tipo um vetor. E não é essa a intenção, né? É para ficar bem real mesmo. Então, estou só conferindo aqui dentro como é que tá. Tá ok, também vai ficar tudo tampado com as balinhas que a gente vai criar. E aqui é como se fossem as camadas. Se alguém já trabalha com Photoshop, não vai estranhar tanto. Aqui é como se fossem as camadas. Então, tudo que a gente vai criando, eu vou criar um cubo aqui, ele vai aparecendo aqui. Ó. Cria um cubo, cria um cone, cria um disco. Aí vai aparecendo tudo aqui. Ó. Então, é como se fossem as camadas. A gente seleciona e vai trabalhando. Vou deletar tudo isso aqui, deixar só o cilindro. Se a gente der 2 cliques aqui nele, no nome dele, a gente pode renomear. Então, vou colocar aqui, ó, copo. Beleza, simplesmente isso. E aqui a gente tem alguns pontinhos. Esses pontinhos aqui são de visualização. Então, se eles estavam os dois apagados, então significa que vai aparecer no render. E está aparecendo aqui no nosso modo de edição. Então, se eu der um render aqui, vai aparecer normalmente. Mas se eu vier aqui, se eles ficarem verdes, também vai aparecer normalmente. Mas agora, se eu vier aqui e clicar, deixar o primeiro vermelho, ele sumiu da minha tela de visualização, da minha tela de edição. Mas se eu der um render, ele aparece ainda. E se eu vier aqui e deixar o de baixo também vermelho e der um render, agora ele não vai aparecer mais. Então a gente está ocultando o objeto. Mas, da mesma forma, se eu vier aqui e acender só o de cima, deixar ele apagado ou verde, ele aparece na visualização, mas não aparece no render. Nesse caso eu vou tirar dos dois, não tem problema. A gente vai começar a modelar agora as balinhas, né? Então, vamos lá. São aqueles confetes. Vou até abrir aqui uma guia para a gente ver as cores e tal e pegar uma referência. Então, vou digitar aqui confetes. Eu esqueci, tinha que ter colocado balas. Acho que já vai aparecer. Confetes. É de chocolate. Isso aqui mesmo. Vamos ver.
Então são essas balinhas aqui, ó, que a gente vai estar fazendo, ó. Exatamente essas aqui, ó. Então vai ser, deixa eu ver se acho uma imagem mais ampla. Então tipo isso aqui, a gente vai estar criando essas balinhas. Vou voltar lá. Como que a gente vai fazer? Eu vou criar aqui uma esfera. E aí eu vou aumentar as subdivisões dela, os segmentos, na verdade. Então ela tem 24. Então quanto mais segmentos a gente colocar, mais definida ela fica. Então se eu diminuir, olha só, com 7 segmentos ela fica uma coisa bem pontuda. Então se eu aumentar, colocar aqui, sei lá, 76, olha só, ela ganha muitos segmentos, mas fica mais definida. Só que o que acontece? Quanto mais segmentos você coloca, mais definido o seu objeto fica. Porém, mais pesado também vai ficando. Então eu vou colocar aqui, ó, uns 70, uns 80 segmentos está legal. Então não coloca muitos segmentos, ainda mais se o seu computador for uma máquina mediana, com uma configuração mediana, senão pode travar. Então feito isso, novamente eu vou converter isso aqui em objeto editável, mas antes vou diminuir ela aqui. Vamos habilitar a visualização do copinho, só para a gente ver aqui o tamanho que está a nossa esfera em relação ao copo, né? Vou aumentar ela aqui. Vou diminuir aqui. Bom, eu acho que nesse tamanho aqui tá legal. Deixa eu ver. Em relação ao copo, tá um tamanho bacana. Tá legal. Vou voltar aqui, deixa ele apagado. E agora o que eu vou fazer? Vou converter ela em objeto editável. Ou utilizando esse ícone ou com a tecla C. C de casa. Então aqui a esfera eu vou colocar aqui, renomear para bala. Só para saber mesmo. E a gente viu que ela é meio achata, ela é bem achatada, né? Ela é como se fosse um disco. Mas ela tem ela é um pouco arredondada, né? Côncava aqui, ó. Essa imagem aqui tá melhor. Então a gente vai fazer isso também. Então o que eu vou fazer? Eu vou para minha ferramenta de Scale. E aí só vou pegar aqui, ó, o eixo Y e vou arrastar ele para baixo, olha só. Ela vai ganhando forma. Deixa eu mudar minha viewport aqui para visão lateral, que eu consigo visualizar melhor. Então deixa eu ver aqui. Acho que aqui dá para ver melhor. Então é um pouquinho mais arredondada. Tá muito, achatei muito. Ela é mais ou menos assim, ó. Show, acho que aqui já dá pra gente fazer. E vou trazer para cá um pouquinho também. Nossa, não vai diminuir muito. É mais ou menos aqui assim mesmo. Deixa eu ver. É isso aí mesmo. Show de bola. Então a gente já criou a nossa primeira balinha. Então, vou voltar à visualização do copo para ver se tá ok, né? O tamanho de um com o outro. Tá legal. Por que eu falei para a gente não mexer no objeto? A gente não tá andando aqui, ó, tá tirando do eixo zero, né? Que tá tudo aqui no eixo zero. A gente pode ver na posição aqui, ó. Porque como a gente está criando novos objetos, então todos os objetos vão ser criados no eixo zero. Então você pode ver, ó, que está tudo centralizado certinho. Então por isso que eu gosto de trabalhar tudo dentro do eixo zero. E caso precise mexer, depois de tiver tudo modelado, a gente mexe. Nesse caso aqui não vai precisar de mexer. Então show de bola. Agora vamos criar um estúdiozinho aqui básico. Vou clicar aqui para a gente adicionar um floor, que é um chão. Vou dar minha viewport aqui para deixar ele alinhado com o fundo do copinho. Eu vou trazer ele para cá e aqui, ó, tá no fundo do copinho. Show de bola. Vou trazer ele aqui para baixo, vou arrastar ele aqui para baixo. Você pode mexer também, arrastar, não vai alterar em nada, mas só para não confundir. E vou adicionar aqui também um sky, que é um céu, e um outro sky. Vou selecionar os dois aqui, vou trazer aqui para baixo. Então a gente vai criar um fundo infinito. Então eu não vou falar muito sobre isso, não é o intuito da aula, mas a gente vai criar um fundo infinito. Então para isso, só para falar um fundo infinito, é como se fosse um estúdio. A gente vai criar como se fosse um estúdio aqui bonitinho. Então, como que a gente vai fazer isso? Eu vou criar aqui um material, vou dar dois cliques, ou então dar dois cliques nessa área em branco, ou vim aqui em Create, New Material. Cliquei, criei aqui, vou escolher uma cor. Vou escolher um amarelo. Esse é um amarelo bem clarinho. Opa, tá no canal de transparência. Clica aqui no canal de color. Aqui em amarelo. Pode ser um amarelo bem clarinho mesmo.
o Kim 10. São as cores mais ou menos que são utilizadas em estúdios, né? Então são cores claras para o objeto, no caso que vai ser fotografado, no nosso caso aqui modelado, ter contraste, né? Para ele aparecer bem. Deixa eu voltar nele aqui. Vou desabilitar esse canal de reflectância, que é o canal de reflexo, então não quero reflexo. Eu vou pegar e vou arrastar ele aqui para o meu floor. E vou arrastar ele aqui também, ó, para o meu primeiro sky. E agora eu vou criar um novo material, dando dois cliques. Dou dois cliques nele para editar. Desabilito o canal de reflectância, desabilito o canal de color e vou habilitar o canal de luminência. No canal de luminência, vou vir aqui em texture e vou clicar nessa setinha aqui, vou vir aqui, ó, load image. A gente vai carregar uma imagem HDR. Eu vou utilizar essa imagem aqui, que é um céu. Eu vou deixar essa imagem aqui também para vocês baixarem, aqui na descrição do vídeo. Então vai estar para vocês baixarem. Vou clicar aqui em abrir. Ele vai perguntar se eu quero copiar para o meu projeto, eu vou dizer que não. E colocou aqui. Então, a imagem HDR é uma imagem que ela vai trazer os reflexos, a luz, a iluminação para a nossa cena. Então, depois eu vou fazer uma videoaula falando mais sobre iluminação, sobre HDR e tal. Mas aqui é só para vocês saberem mesmo. Então, eu vou pegar isso aqui, esse material, e vou arrastar agora para o sky de cima, o último sky. Então, olha só, ele apareceu aqui, ó. Só que a gente vai fazer algumas alterações aqui ainda. Então aqui eu vou clicar no Floor, botão direito, aqui ó, Cinema 4D Tags, Compositing. É uma tag isso aqui. Então segurando o Ctrl, eu vou arrastar essa tag aqui para o Sky. Seguro o Ctrl de novo, arrasto para o outro Sky. Ele vai duplicando as tags. Agora eu clico na primeira tag aqui, ó, e vou desabilitar essa opção aqui, ó, Sim by Camera, para ele não aparecer. Mas ele vai estar aqui, mas ele não vai aparecer. Na segunda tag aqui do segundo Sky, clico nela e aí eu vou desabilitar essa opção aqui, ó, Sim by Reflection. Desabilito ela e só vou para a terceira tag, que é a tag do Floor, e vou habilitar, agora eu vou habilitar essa tag aqui, ó, Compositing Background for HDR Maps. É para mesclar tanto o chão aqui com o HDR dos skies, né, do céu. Então, feito isso, eu vou dar um render só para testar. Olha só, criou um fundo infinito. Então, tem aqui um fundo infinito já. Então, não dá para distinguir onde começa o chão, onde termina, ele só criou um fundo infinito. Então, legal. Vou pegar esses três aqui, os dois skies e o floor, vou dar um Alt G para a gente criar um grupo. Vou renomear isso aqui para estúdio. Então, isso aqui é simplesmente para a gente poder, como eu vou dizer, para a gente poder organizar melhor. A gente vai agrupar aqui para organizar melhor. Então, eu vou renomear esse material aqui também, só dar dois cliques, colocar aqui estúdio. E aqui, esse aqui eu vou renomear para HDR, só para a gente não ficar perdido. Então, eu utilizei amarelo, mas você pode utilizar outra cor. Você poderia utilizar um azul. Vou até ver como ficaria um azul mais clarinho, eu não gostei muito do amarelo. Vou colocar em 8%. Então, só de editar aqui, a gente já edita aqui também. Vou dar um render para ver. Ficou melhor. Tá legal. Deixa eu colocar um cinza aqui. Vou trazer para branco e vou colocar aqui como se fosse um cinza. Bem clarinho, quase branco mesmo. Pode ser. Depois a gente vê isso. Agora eu vou trabalhar aqui, ó, na bala. Então, o que que acontece? Quantas cores de confete a gente tem aqui? A gente tem vermelho, amarelo, azul, verde e marrom. Vermelho. Eu vou pegar por isso aqui então. Então vamos lá. Vou dar dois cliques aqui, crio um novo material. Venho aqui em cor, seleciono vermelho. Tonalidade de vermelho. Vocês podem também pegar essa imagem aqui, ó, jogar no Photoshop e usar o conta-gotas para ver qual a cor correta dela. Não vou fazer isso para a videoaula não ficar tão grande, então vou ajeitar a cor só no olho mesmo. Então é um vermelho, não muito vivo, mais ou menos aqui. A gente vai vir agora no canal de reflexo. Eu vou dar uma olhada aqui no reflexo. Então estou vendo que ela tem um reflexo até legal. Então, primeiro eu vou tirar aqui, ele já vem com um reflexo padrão, que é o especular padrão, a gente vai deixar ele em 0. Vou vir aqui, ó, Add, para adicionar um novo reflexo.
Vou adicionar um reflexo aqui Beckmann. Não, pode ser até um Legacy mesmo, Reflection Legacy. E aí, eu vou diminuir esse reflexo aqui para mais ou menos 40%. Deixa eu ver aqui. Mais ou menos 40%, não, acho que até menos, uns 30%. Depois a gente vai testando também, viu, pessoal? Não tem problema. E aí, eu tô vendo que... Deixa eu tentar dar um zoom aqui nessa imagem. Eu tô vendo... Vocês podem acompanhar também. Não dá pra ver aqui. Deixa eu voltar aqui. Mas essa é uma imagem que ela tem uma certa rugosidade. Olha só, elas são um pouco rugosas, tem uma certa textura, tipo meio poroso. A gente vai acrescentar isso aqui, ó, nesse parâmetro Rugness. Então eu vou acrescentar aqui uns 20%. Vou colocar aqui 28% de reflexo e o Rugness em 16%. A gente tem que ir testando. Então eu vou adicionar aqui, vou arrastar essa textura aqui para a bala e vou ver. O que eu vou fazer agora? Eu já vou ligar aqui, ó. Eu vou habilitar aqui, a gente vai clicar aqui no Setup de Render. A gente vai ligar aqui, ó, em Effects, ligar o Global Illumination. E a gente vai vir aqui, ó, nesse preset, a gente vai mudar de Default para Interior Preview, que é para fazer um render mais rápido. Vou tirar a visualização do copo e vou ver como está ficando isso aqui. Vou fazer um render rapidinho aqui. A gente pode colocar mais reflexo, ainda não tá legal não. Deixa eu ver. Vou fazer um render por aqui para ver. Dá uma olhadinha. Demorando um pouquinho. Quando a gente liga o Global Illumination, ele começa a demorar mesmo. Então, olha só, ainda não está legal o reflexo. Posso aumentar um pouco mais o reflexo. Vou cancelar esse render aqui. Eu venho aqui e aumento o reflexo. Está em 30, eu vou colocar em 40. E aqui nesse Rugness, eu vou deixar ele em 12%. Deixa eu afastar o zoom aqui. Vamos ver como é que tá ficando agora. Já melhorou. Agora sim. Já ganhou mais reflexo, já ganhou mais vida. Esse reflexo aqui tá meio escuro, porque ele tá refletindo o chão. Então não é o que tá refletindo o que tá embaixo. Então ficou um pouco escuro. Depois a gente corrige isso. Então, vou voltar o copo aqui. E agora a gente tem aqui quantas cores? 1, 2, vermelho, azul, laranja, verde, amarelo e marrom. Então vamos lá. Vou pegar esse material aqui, ó, seguro o Ctrl e arrasto para o lado. Novamente, seguro o Ctrl, arrasto para o lado, seguro o Ctrl, arrasto para o lado, seguro o Ctrl, arrasto para o lado, até dar 6 cores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo. Então, esse aqui é o vermelho que está aplicado aqui na tagzinha, na primeira aqui. Então, a gente tem aqui, tem uma balinha, a gente tem que duplicar ela. Então, seguro o Ctrl, também arrasto para cima, sempre segurando o Ctrl. Então, 1, 2, 3, 4... 5, 6. Beleza. Então agora eu começo a ir mudando as cores. Então esse aqui é o vermelho que já está aqui. Agora eu vou mudando para cá. Então tem azul. Vou mexer só no color. Como a gente já deixou presetado o reflexo, a gente só precisa mexer agora só no color aqui. Então o reflexo já vai aplicar em todas, o mesmo reflexo. O azul é mais ou menos esse aqui. Esse azul. Tem também um verde mais forte, um pouquinho mais escuro. Aqui a gente tem também um amarelo. Esse amarelo tá meio verde. Aí. Amarelo. E laranja. Cuidado para esse laranja não ficar muito vermelho nem muito amarelo. Acho que assim, deixa eu ver.
Assim tá legal. E tem um marrom também, né? Um marrom aqui. Mais ou menos aqui assim. Aí. Esse marrom ainda pode ser um pouquinho mais escuro. Aí. Então agora eu vou arrastar o azul para a balinha de cima. O verde para de cima. O amarelo. Laranja. E o marrom. Dá a impressão que só tem uma balinha até agora, né? Porque elas estão todas alinhadas aqui ao centro. Então tá tudo aqui em cima, que a gente duplicou a partir daqui já tinha. Mas se eu for arrastando, olha só, agora já vão aparecendo. Não vou fazer isso não. Beleza. Agora a gente tem que criar o material do copo, né? O material do copinho. Então, dá 2 cliques. Vou dar aqui para copo. A cor do copinho é branca mesmo. Não totalmente, mais ou menos aqui, ó, 94%. Ele tem uma transparência, pouca, mas tem. Dá para ver um pouquinho lá dentro. Vou colocar aqui nesse brightness aqui, não é o brilho, mas assim a intensidade da transparência. 50% acho que está muito. 40%. Vou colocar 30%. E ele tem um reflexo também. Então vou adicionar um reflexo aqui. Reflexo Beckmann. E vou diminuir esse reflexo para uns 10%. Vou vir aqui no Default especular padrão. E vou aumentar. Coloque ele em 120%. Porque o reflexo do copinho é mais o especular mesmo. Vou arrastar o material aqui. E vou fazer um render só para ver como é que está ficando. Então o render já começa a ficar um pouquinho mais pesado, viu, pessoal? Por causa dos elementos que a gente já tem na cena. A cena já está sendo composta. Então é normal que o render comece a demorar um pouquinho mais mesmo. Vamos ver aqui. Só quero testar para ver como é que está ficando aqui o material do copinho mesmo. Show de bola. O copinho tá legal, a balinha também tá bem legal. Eu só vou aumentar um pouquinho mais o reflexo. Então vou vir aqui no copo, material do copo, e vou aumentar o reflexo também. Voltar aqui, tá em 10%, eu vou colocar em 20%. Vou colocar em 25%. Depois eu faço um render para testar. Show de bola. Agora o seguinte, nós vamos agora, deixa eu ver aqui, a gente vai adicionar aqui um modificador para a gente mexer, colocar mais bolinhas aqui, né? Mais balinhas. Então vou vir aqui, ó, MoGraph Cloner, modificador Cloner. Então ele está aqui. Vou pegar todas essas balinhas, vou clicar na primeira aqui, seguro Shift, clico aqui na última, selecionei todas e vou arrastar para dentro do Cloner. Arrastei, olha só, ele já fez algumas cópias aqui, ainda não dá para ver, mas ele já criou algumas cópias. Vou vir aqui no Cloner, clico aqui nele, vou vir aqui onde está linear, vou colocar aqui em Grid Array. Então ele vai fazer um grid aqui, ó. Se a gente mudar a visualização, a gente vai entender melhor. Olha só, tá aqui o grid que ele criou. Então tem 3 fileiras assim, 3 assim e 3 de altura, que é aqui, ó, que a gente vê a altura. Então eu vou colocar aqui 20, 20 e 20. Então agora o arquivo já começa a ficar bem mais pesado. Ficou pesado até demais, eu vou até reduzir. Senão vai até travar aqui. Colocar menos, colocar 5. 5 e 5. Acabou ficando meio pesado. Exagerei. Então, deixa eu ver. Beleza, vou colocar um pouco mais. 8 e 8.
Deixa eu ver, ficou pesado ainda. 6, 6 e 6. Não tem problema, eu vou fazer com menos aí, se vocês, para não pesar, para não travar a aula. Se vocês quiserem colocar mais, só digo para tomarem um pouco de cuidado. Vou clicar aqui no cloner e vou arrastar ele para cima. Eu arrasto todo o grupo. Mas tem muita também. Nossa, não estava dando para ver, mas tem bastante. Arrastei tudo aqui para cima. E aí com o cloner, cliquei no cloner, ele está selecionado, vem aqui em MoGraph, para a gente dar uma bagunçada nisso aqui, né? Porque está tudo certinho. Então vem aqui em MoGraph, Effector Random, para a gente dar uma bagunçada. Olha só, agora a gente já deu uma... Deixa eu mudar aqui agora de display para Gradient Shading, para a gente não ver as linhas, a gente vê só o material mesmo. Olha só, agora sim, já deu uma bagunçada, ficou legal. Eu clico aqui no Random, a gente tem alguns parâmetros aqui. Eu vou vir aqui, ó. Esse seed é o modo que ele vai bagunçando. Então eu vou mexendo nele aqui, ver se eu acho um que fique legal. Aí aqui tem aqui como ele pode bagunçar na posição, então a gente pode chegar para um lado, para o outro e tal. Aqui a gente pode estar alterando, chegando mais para um lado, mais para o outro. Aqui no cloner também tem a distância entre as balinhas. Então eu vou diminuir essa distância para ficar mais ou menos o tamanho do copo. Vim nessa viewport aqui, vou diminuindo essa distância aqui, ó. Essa aqui é a distância em cima, então aqui também eu vou diminuir, ó, para deixar elas mais compactadas aqui, e depois a gente vai fazer uma animaçãozinha para elas caírem dentro do copo, para poder cair o maior número possível dentro do copo, né, para não ficar muita bala de fora. Aqui e aqui, ó. Já começou a ficar negativo, então não vai dar mais que isso aqui não. Olha só como é que tá ficando. E o legal é que tá tudo bem bagunçado mesmo, né? Vou clicar aqui ó, no cloner, vou subir tudo aqui de novo. Olha só, um monte de balinha que a gente já tem, ó. Isso aqui depois vai fazer uma parada bem legal. Deixa eu só ver se dá para diminuir um pouquinho mais. Show de bola. Vou diminuir, só se eu diminuir aqui, ó. Não. Não, pode deixar esse tanto aqui mesmo, não tem problema. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar aqui uma tag para a gente conseguir fazer isso aqui dar um movimento, né? Para a gente conseguir fazer elas caírem aqui de uma forma orgânica, para não ficar tudo certinho assim e tal. Então, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar uma tag aqui, ó. Vou clicar aqui na primeira bala aqui, ó. Vou clicar com o botão direito, Simulation Tags. A gente vai aplicar essa tag aqui, ó, Rigid Body, ou seja, corpo rígido. Então, criei essa tag, com ela selecionada aqui, ó, seguro o Ctrl e arrasto para as outras balas. Seguro o Ctrl e arrasto para as outras balas, para a gente ir duplicando essa tag. E arrastei. Esperar que está travando um pouquinho. Arrasto. Seleciono, arrasto. Beleza? Vou salvar esse nosso arquivo aqui, para não ter perigo de perder, né? Vou colocar aqui aula, copo, balas. Salvei. Show. Agora a gente vai acrescentar uma tag também no copo, que é onde elas têm que cair, né? Então a gente vai vir aqui Simulation Tags e agora a gente vai acrescentar essa tag aqui, ó, Collider Body, que é onde vai colidir, né? A tag de colisão. Então criei ela aqui e aí a gente tem que adicionar ela também aqui no nosso floor, que é o nosso chão, porque algumas balas vão cair aqui no chão, né? Senão elas não vão colidir. E aí o que a gente tem que fazer? Eu vou mostrar para vocês aqui, vou dar um exemplo. Vou tirar o cloner, vou tirar o random e vou utilizar aqui, ó. Vou tirar também, a visualização de todas as balas aqui, ó. Vou deixar só da primeira, que é vermelhinho. Então, se eu vier aqui
Olha só o que acontece. Se eu deixar ela cair, ó, se eu habilitar aqui para ela cair, ó, olha o que está acontecendo. Ela está entendendo o seguinte. Ela está entendendo que o copo aqui, ó, a colisão no caso, né, é o copo mais aqui no topo dele, no final dele, porque o cinema 4D entende isso aqui como se fosse um... Aqui, ó, dessa forma aqui, ó, entende esse objeto aqui, não entende que ele é vazado, né, que ele tem um fundo e tal. Então, o que acontece? Se eu der um play aqui, como a gente viu, ó, olha só o que acontece. A balinha cai, olha lá, ela para bem em cima do topo. Então, olha só. Então, a gente tem que fazer o seguinte, nessa tag de Collider que a gente adiciona no copo, a gente clica nela e vem aqui em Shape, vem aqui no... provavelmente vai estar nessa aba aqui, Dynamics, a gente vem aqui na aba Collision, e aqui em Shape, a gente muda de automático para Static Mesh, que como vou dizer, a nossa malha estática que a gente tem aqui no copo, que seria essa malha aqui, ó. Então, essa malha aqui, então, ele é uma malha realmente, então ele vai entender agora que é para cair aqui, ó, dentro da malha. Então, vou dar um play aqui, olha só. Agora ela cai lá dentro, ela cai, faz os movimentos que ela tem que fazer, e agora sim, ó. Deixa eu mudar a visualização aqui, ó. Viewport lateral, consegue ter uma visualização melhor, e olha só, ela vai e cai bonitinho. Eu vou parar isso aqui. Show de bola. Tenho que fazer a mesma coisa aqui, ó, na tag do chão. Então, vem aqui. O chão até que não precisa, mas eu vou colocar também. Static Mesh. Beleza. Vou voltar a visualização de todas as balas. Trazer aqui. Vou escolher uma câmera aqui que me agrade. Deixa eu voltar o cloner e o random para eu ver como que tá ficando. Para escolher uma câmera. Então tá dando umas travadas aqui já. É normal, viu, pessoal? É um arquivo bem pesado mesmo. E como eu tô com o Cinema 4D e o Camtasia para poder fazer a gravação da tela, então fica bem mais pesado ainda. Então Ctrl S aqui para salvar. Então a gente já aplicou todas as tags, né? Deixa eu escolher a câmera. Vou colocar uma câmera mais ou menos assim, ó. Porque aí dá pra gente ver quando tiver tudo caído aqui já dentro do copinho, né? Vou colocar aqui assim mais ou menos. Vou vir aqui, ó, na câmera, vou adicionar uma câmera e vou vir aqui, ó, clicar no íconezinho para habilitar essa câmera. Eu vou desabilitar ela agora só para eu poder ver aqui, ó, tá vendo? Se eu mexer e ligar aqui de novo, volta para câmera original. Então eu vou deixar aqui, ó, é onde eu quero. Então beleza, habilitei minha câmera, vou dar um Ctrl S para poder salvar. E agora, o que acontece? A gente vai ter que fazer uma animaçãozinha aqui, a gente vai ter que mexer aqui em alguns parâmetros para conseguir a animação. Então, o que eu vou fazer? Ó? Se tiver alguma coisa selecionada aqui, você clica fora aqui, ó, no espaço em branco, vem aqui em Mode, Project, e aí aqui, ó, tem algumas tags. A gente vai vir nessa tag aqui, ó, Dynamics, e ela vai abrir aqui no General. A gente vai mudar de General para Cache, que é a memória. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai clicar aqui em Bake, que é para compilar isso aqui, essa animação. Vou trazer aqui os nossos frames aqui, nossa timeline aqui para o 0. Deixar ela aqui zerada, beleza. E agora sim, eu vou clicar aqui em Bake. Vou clicar e aí ele vai fazer tipo o render, né? Ele vai fazer o cálculo aqui de render. Então vai demorar um pouquinho. Eu vou parar a gravação aqui agora. E aí assim que terminar aqui o cálculo, eu volto para mostrar para vocês como é que ficou. Bom, pessoal, ele já terminou o cálculo aqui. Então agora vamos ver o que vai acontecer, né? Então vou dar um play aqui, ó. E olha só, as balinhas caindo aí, ó. Então é bem legal. Deixa eu tirar aqui as linhas para a gente visualizar melhor. Olha só, as balinhas caem no copo, algumas caem no chão. Bem bacana, né?
Então, se a gente fosse fazer isso uma por uma, balinha por balinha, manualmente, ia dar muito trabalho e não ia ficar tão legal. Então, eu tirei a câmera aqui, ó, pra gente ver mais de longe. Então, dá pra ver aquela chuva de balas, né? Literalmente. Olha só. Show de bola isso, né? Vou voltar aqui, vou habilitar minha câmera. E aí, o legal agora é o seguinte. Você pode escolher o frame que você quer, para dar o render. Então, eu posso escolher um frame aqui. Pode ser. Aqui ficaria legal. Desabilitei a câmera. Ficaria legal porque todas já estão no pote, né? No copo. Então poderia ficar legal. Então vamos fazer um render aqui. Bom, eu vou escolher fazer o render desse jeito. E vou aplicar até um desfoque para ficar um render bem bacana. Então, como que a gente aplica esse desfoque? Volto aqui no setup de render. Deixa eu só escolher uma câmera aqui que me agrade mais. Aí. Volto aqui no setup de render. E a gente vai mudar aqui, ó, de Standard, que é um render mais baixo. A gente vai mudar aqui para Physical, que é um render mais pesado. Então, ele vai demorar bastante. Aí ele vem aqui para baixo. A gente clica nele, no parâmetro dele. E vai marcar essa opção aqui, ó, Depth of Field, que é o campo, né? Profundidade de campo. A gente vai mudar aqui a qualidade. Vou mudar de Sample, de Low. Vou colocar em Médio, só para teste mesmo, né? Vai demorar bastante. Global Illumination, vou mudar de Interior Preview, vou mudar para Interior High Diffuse e Depth. Então vou marcar, não, vou utilizar até o Interior Preview High Diffuse e Depth. Pode ser que eu acredito que vai ser mais rápido. Aqui eu não vou mexer em mais nada, é só para a gente fazer um render de teste. E eu vou clicar na câmerazinha aqui, ó, no ícone. Cliquei nela, vou vir aqui, ó, no parâmetro Physical. E aí eu vou escolher o seguinte. Deixa eu ver como que eu posso habilitar isso aqui. Beleza. Cadê? Volto na câmera. Physical. Deixa eu ver se está tudo certo. Vai precisar de a gente mexer. Aqui, ó, nesse F-Stop é o desfoque. Então, a gente já tem aqui. Se você clicar aqui no campo aqui do lado, você vai ter vários parâmetros. Então, quanto menor, mais desfoque você aplica na imagem. Então, eu vou colocar aqui, ó, e você pode digitar também. Então, o menor que ele oferece aqui, por padrão, é o F/1.0. Então, eu vou colocar 0,5, tá bom? Não vai dar um desfoque tão grande. 0,4. Aqui mais ou menos. Vou afastar um pouquinho a câmera. Aí. Volto aqui na câmera de novo, clico, venho aqui em Object. Então agora eu vou escolher qual objeto que vai ter o foco. Então tem diversas maneiras de a gente fazer isso, mas eu vou fazer de uma maneira mais prática, né? Então eu vou clicar aqui, ó, no copo. Opa, volto aqui na câmera. Volto aqui em Object. E a gente tem esse campo aqui, ó. Focus Object, né? Ou seja, o objeto que vai receber o foco. Então o que eu vou fazer? Vou clicar aqui no copo, eu clico e arrasto, clico, seguro e arrasto para cá e solto. Então eu marquei que eu quero o foco aqui. Feito isso, eu vou dar um Ctrl S. E agora eu vou fazer um render aqui para a gente ver como é que vai ficar. Então, como esse render eu sei que ele vai demorar bastante, eu vou pausar a aula e assim que ele finalizar, eu volto para mostrar o resultado de como ficou. Até mais! Então, pessoal, tá aí, ó, o nosso render finalizado, o nosso projeto finalizado. Tá aqui o desfoque, né, para a gente conseguir uma profundidade, conseguir uma dimensão dentro do trabalho, né? Então, olha só que bacana. Aqui a gente pode ver que o copo está em primeiro plano e as outras balinhas que caíram lá atrás, elas estão bem desfocadas por causa do render por causa do desfoque que a gente setou. Então, a gente consegue ver, é como se a gente conseguisse algumas dimensões a mais, como se a gente estivesse percebendo aqui que o copo está mais na frente e as balinhas estão lá atrás. Aqui, essas aqui estão na frente do copo. A gente conseguiu um desfoque aqui também, para dar uma profundidade. Então, ficou bem bacana mesmo. O render ficou muito bom. Apesar que a gente utilizou um setup de render médio, né? Um setup mediano, dá para ficar melhor ainda a qualidade. Olha só, aqui ainda está um pouco serrilhado. Mas como eu disse, era só para teste, porque senão ia demorar muito. E aí vocês podem setar o render mais alto para vocês, uma setagem melhor, né? Mais avançada.
que eu tenho certeza que o resultado vai ficar ainda melhor. Então é isso aí, pessoal. Essa era a aula que eu tinha para passar para vocês. Só para complementar, a gente pode ver aqui ó, os reflexos da imagem HDR, né, que a gente utilizou, que vai estar aí na descrição do vídeo para vocês baixarem. A transparência do copo também, ó, dá para ver algumas balinhas lá dentro, as amarelinhas, então ficou bem bacana mesmo. Então beleza, pessoal, é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Peço que se você tiver gostado da aula, você dê o seu like. Se você não tiver gostado também, pode deixar o seu dislike para eu poder saber o que eu preciso melhorar. Se possível, se inscreva no canal e marque o sininho para receber as notificações de todas as aulas, todos os tutoriais novos que eu vou estar adicionando a partir de hoje. Ok, pessoal? Então é isso aí, a gente se vê numa próxima. Fique com Deus e aquele abraço.